Posso te contar uma coisa? A maioria das pessoas fala que tem problema com dinheiro. E se eu te falar que as pessoas não têm problema de dinheiro, elas têm problema de mentalidade. Problema de mentalidade. Quantas e quantas vezes você escutou, eu já falei isso, tá? Ou você fala isso também, nossa, eu trabalho, 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 me esforço, me esforço, me esforço, e o resultado não vem, o resultado não vem, continua a mesma coisa, eu continuo na mesma vida financeira que eu tenho, na mesma situação financeira. Parece que eu só faço para pagar boleto, não faço mais nada, ou às vezes nem dá para pagar. Eu trabalho duro, luto, luto, luto e não faço, não consigo fazer acontecer. Não consigo chegar nos meus resultados. Você sente isso? Fala isso? Já pensou isso? Tenho que te falar que eu já fui muito tempo assim. Eu já trabalhei duro, já trabalhei muito. Eu achava que para mim ter um resultado melhor, eu tinha que trabalhar mais e mais e mais e mais. E não só empreendendo, tá? Lá no CLT, porque eu trabalhei durante muito tempo, durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei no CLT. Fui gestora de uma empresa por muito tempo. Quando eu era gestora, eu trabalhava às 8 horas, mas não trabalhava só às 8 horas. Trabalhava 10, trabalhava 12. E às vezes, quando eu estava descansando, ainda estava lá pensando na empresa, do que tinha que fazer, o que eu podia fazer mais. E parece que as coisas não aconteciam. Aconteciam sim, na empresa, lá para aquele negócio da outra pessoa. Mas aí na minha vida, parecia que não acontecia. Parecia que eu sempre tinha os mesmos resultados. E aí isso foi me gerando eu trabalhar demais, me sobrecarregar, sempre dava sempre o meu melhor, com certeza. Até hoje é assim, mas sempre mais, 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 a ponto de eu trabalhar várias horas seguidas para entregar um resultado. E eu não tinha resultado. Ou eu achava que tinha um resultado satisfatório, mas parece que chegava num ponto eu não conseguia passar. E aí eu fui trabalhando, trabalhando, trabalhando para ter mais resultado. Sabe o que que aconteceu? O meu corpo adoeceu. Eu comecei a ter muita dor de cabeça. Dor de cabeça, na linguagem do corpo, é insatisfação com alguma coisa que não tá legal. Eu sabe o que não estava legal na época do CLT? Eu não queria mais estar ali. Eu queria algo mais, eu queria empreender. E aí eu falei, vou empreender. Saí, as dores de cabeça melhoraram um pouco, só que eu saí e comecei a ter o meu próprio negócio com a mesma mentalidade. Tenho que trabalhar duro, tenho que cumprir horário, tenho que me esforçar, porque senão o resultado não vai vir. Que as coisas se constroem, é difícil. Dinheiro é difícil a gente conquistar. E olha quanta crença que vinha. Dinheiro é difícil. Tem que trabalhar duro. Tem que trabalhar muito, por muitas horas, senão o resultado não vem. Tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que trabalhar. É só isso que vinha na minha mente. E eu acho que você deve estar aí se achando, nossa, agora você deve estar assim. É, te entendo. Isso também vem na minha mente. Sabe quando o jogo virou para mim? E eu sei que vai virar para você? Quando eu entendi que antes do resultado tinha que vir a mudança de mentalidade. Então não é trabalhar muito, não é trabalhar pesado, não é dinheiro é difícil. Tudo isso são crenças limitantes que foram colocadas no nosso inconsciente. E aí a gente só fica com foco no resultado sem passar pelo processo de transformação, sem entender que primeiro eu tenho que mudar dentro para depois eu mudar as minhas ações aqui fora. Então não adianta, e eu falo com propriedade para você, não adianta você ficar trabalhando muito, ficar só procurando o resultado, se você não cuidar do que está dentro, não cuidar da sua mentalidade. Se você continuar falando que dinheiro é difícil de ser conquistado, vai ser difícil de ser conquistado, porque você está clamando por isso. É isso que você está jogando aí para o universo, que você está clamando para Deus. Ah, eu quero
dinheiro é difícil, é pesado, eu tenho que trabalhar muito. Então é isso que você vai receber. E não precisa. Isso foram só crenças que a sociedade colocou na nossa mente e a gente cresceu com isso, então é normal que a gente demore um tempo para entender que o trabalho, ele pode ser leve, pode ser tranquilo, que o dinheiro vem com facilidade. Então eu tenho que quebrar muitas crenças que tem dentro de mim. Vamos falar a real, não é quebrar não. Tenho que falar para você. Eu falo quebrar, mas não é quebrar. A gente tem que é uma crença, ela não se quebra. Nossa, tá a nossa vida toda dentro aqui. E o que é crença limitante? Crença limitante é um jeito bonito de falar autossabotagem, tá? Então é isso. Autossabotagem. Então, como que eu faço para me sabotar? Não tem como. Um pensamento que ele está aqui, uma crença, uma certeza que está aqui, uma verdade que está aqui, porque crenças são verdades que muitas vezes não são verdade. Mas que no nosso inconsciente ele entende que é uma verdade, que aquilo está certo, então ele vai trabalhar aquilo em você, vai emanar isso para o universo. O que que você tem que fazer? Tem que substituir essa crença. Então ela vai ficar lá. Só que quando você muda de hábito, você muda de crenças, você transforma, você coloca uma outra crença mais forte para substituir aquela. Então ela não quebra, né? Muita gente fala, vamos quebrar crenças. Nós somos energia. Tudo é os neurotransmissores, tudo é eletricidade. Já imaginou? É como se a gente pegasse um fiozinho e quebrasse aqui dentro do nosso cérebro? Isso não vai acontecer. A gente precisa sim é substituir. Então vamos pensar assim, ó, a crença, ela tá aqui. Deixa eu pegar, quer ver? Vou pegar aqui, ó, uma caneta fininha e uma caneta aqui mais gordinha, pra gente entender. Não tem muita diferença, mas vai dar. Vamos imaginar que isso daqui é um neurotransmissor aqui dentro do nosso inconsciente, que está aqui no nosso cérebro. Vamos pensar que isso daqui é uma crença. É o que o meu cérebro entende como verdade. Porque eu vivi assim a vida toda. E vamos falar que essa crença aqui é. Vamos usar. Ai, trabalho. Para ter resultado, tem que trabalhar duro. Tem que trabalhar muito. Essa é a crença que eu tenho, né? Que é o que a gente estava falando aqui. Eu tenho que substituir essa crença por eu posso trabalhar de forma leve, de forma prazerosa para fazer resultado. Então eu tenho essa crença e eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mudar a minha crença, então eu mudar meus hábitos. E como que eu mudo um hábito? Com repetições, com treino. Aí aqui parte a ação. Olha só para você ver. A gente trabalha o corpo e a mente ao mesmo tempo, porque eu trabalho a mentalidade, mas como que eu mudo minha mentalidade? Agindo, praticando, executando. Então eu tenho aqui, ó, a minha crença que está ali no meu inconsciente. Com a repetição, conforme eu vou falando, não, dinheiro, eu tenho a prosperidade, eu tenho a abundância, trabalho não precisa ser difícil, trabalho é leve. Primeiro vamos abolir essa palavra difícil. Não existe mais palavra difícil. Então, trabalho não é difícil, trabalho é leve, é prazeroso. Então, o que que eu faço? Eu substituo a minha crença ruim por uma nova crença, por um novo hábito, onde dinheiro é leve e prazeroso. Dinheiro é leve e prazeroso. E eu falo isso por vários dias seguidos, vários meses seguidos, até que essa crença fica mais forte do que essa crença. E aí sim vai vir para mim o quê? Trabalho prazeroso, trabalho com leveza. Então eu mudo a minha forma de pensar, mudando a minha forma de agir também. Então mude as crenças. Mude as suas crenças. Quais são? E aqui eu já pergunto, quais são as suas crenças? Que crenças você tem aí que te limita? Eu falei algumas aqui, ó. Dinheiro é difícil? Rico não vai pro céu, dinheiro é sujo. Tem tantas crenças. Eu acho que eu tenho que fazer um vídeo só de crença limitante. Eu não acho. Eu acho. Vou fazer. Se não tiver por aqui ainda no canal, calma, que eu vou fazer um vídeo só de crença limitante para você entender, porque são tantas.
tantas, tem as crenças sociais, as crenças hereditárias, crenças que a gente mesmo coloca dentro da gente, é uma loucura, né? E o legal, quando a gente começa a mudar, quando a gente entende que a mudança começa a acontecer na mente, e a gente tem que romper essas crenças limitantes, né? Romper não, né? Substituir. Até eu, de vez em quando, gente, é assim mesmo, né? Mas substituir essas crenças é pro resto da vida, tá? Quando a gente acha que já tá bom, vem uma outra ali e, ai, preciso. É autoconhecimento. Autoconhecimento é para a vida toda. Mas o que é principal de entender e que eu quis trazer aqui para você com esse vídeo? Que o trabalho não precisa ser difícil. Que você não tem problema com dinheiro. E talvez o problema esteja na sua mentalidade. Então a gente tem que mudar ela. Comece por colocando na sua mente coisas boas relacionadas com o dinheiro, tá? Então, entenda que prosperidade, para você alcançar a prosperidade, começa na mente. E foi só depois que eu entendi isso é que eu virei a chave, inclusive do meu negócio. Então, prosperidade começa na mente. Passa pelas emoções e se constrói com as ações. Porque não adianta ficar só aqui e aqui. Eu tenho que partir para ação. Eu tenho que agir e agir com consciência. Então eu vou repetir e você já fala aí também para começar a entender. Prosperidade começa na mente, passa pelas emoções e se constrói com as ações. Então, vamos agir? A primeira ação eu já quero te convidar para seguir esse canal, para se inscrever nesse canal se você não é inscrito ainda, porque aqui a gente vai muito além dos números, a gente vai trabalhar a sua mente, a gente vai trabalhar as suas emoções e com certeza as suas ações, porque é assim que a gente transforma a nossa relação com o dinheiro e alcança a prosperidade e tem melhor qualidade de vida. Até a próxima!